Marcelão. Carolina, beleza? E aí? Pô, me tirou do sul pro Rio de Janeiro. Tá ruim? Não tá ruim, mas o que a gente vai fazer aqui, cara? Pedi pra não ter sol, pra gente não ficar suando. Vai me levar pra passear de lancha. Cara, eu pedi pra você vir pro Rio de Janeiro pra você conhecer um dos maiores, se não for o maior escritório do Brasil de investimento da XP. XP? Exatamente. E como é que é o nome desse escritório? Invest Smart. E quem que a gente vai encontrar hoje? Nós vamos encontrar com o Jonathan, Então bora lá. o head da mesa variável. Chega Bora. aí. Irmão, aqui é skin the game, irmão. Aula, né, cara? Aí, ó. Aula do pai. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Jonathan, gasolina tá garantida. A gasolina tá garantida. Olha aí, ó. Quanto é? Um barão e meio? Pra botar gasolina? Já dá? Tá? Então tá vai bom. fazer uma voltinha? Então eu vou sair, tá? Então eu vou sair. É só... Uau! Aí, ó. Garantida aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Vamos acabar com essa Vamos operação. trabalhar agora? Vamos trabalhar? Pronto, vamos trabalhar, cancelar a ordem, enviar. Pronto, agora vamos dar oi pro E aí, meu nosso capitão? marinheiro. Porra! Beleza, irmão? Calma aí, não vamos desconcentrar o cara. É, não sufoca o artista. Não sufoca o artista. E aí, chegaram bem? Foi De tranquilo? boa. Ah, tirando as 2 horas lá do recreio até aqui, tava de boa, né, irmão? Tirando que o Márcio não sabia que ele tinha que estar aqui às 9, mas... Eu tinha que ter saído de casa às 5h30 da manhã, mas tá de Tava boa. estudando treino. É, né? É, Tá conhecendo ainda. Estamos aqui com esse meu parceiro, Jonathan Araújo, head bem-vindo. da Ó, mesa obrigado. variável da Invest Smart, uma das maiores escritórios aqui do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro e do Da Brasil. XP, né? É mesmo? Da XP. Do Brasil? Sim. Olha aí, ó. Quantos Olha aí. escritórios hoje? Quantos Hoje a escritórios? gente tem mais de 107 escritórios Em quantos filiados à estados? Invest Smart. Ah, cara. Não sabe? Faz em todos os Quase todos os estados do Brasil. Acho que poucos estados ainda não tem. E nós somos 10% do número de assessores da XP. Temos caramba, 1.700 grande. assessores. Caraca. Estamos crescendo, estamos crescendo. E aí a pergunta é, Marcelo, por que nós estamos aqui hoje? Porque eu conheci esse cara Como? pilotando. Marinheiro? Mas é Marinheiro, pilotando que fala? É pilotando? Pilotando, né? Pilotando? Não é dirigindo. não. Conheci ele como marinheiro pilotando Aqui no Rio. aqui no Rio de Janeiro, cara. Nem pensava em ser assessor, não Cara, pensava não, nem em virar um head da mesa. Não, nem pensava, cara. Quando eu trabalhava como marinheiro, eu comecei numa escola náutica de vela, Uhum. com 2 fundadores, eram velejadores olímpicos, então fiquei muito bom em velejar e me apaixonei por velejar. Não sou de uma família que vem de velejadores, acho que é muito raro isso no Brasil. Uhum. E aí eu vi a oportunidade de, poxa, eu sei velejar, eu consigo comandar grandes embarcações. É um mercado incrível aqui no exterior também, Aham. paga muito bem no Brasil e lá fora. E comecei a me tornar marinheiro, né? E comecei a me tornar skipper. Eu transportava veleiros para outros estados. Então o Márcio foi lá, chegou, comprou um veleiro lá no sul com o Tem Marcelo. que fazer esse... Só que, cara, vai lá buscar. Isso daí é onde o filho chora e a mãe não vê. Ali é o compa- perrengue. o fazer Todo mundo vê, pix já vê é ele mole, prontinho, já vê ele prontinho É. aqui. Fazer E aí pix eu é ia lá mole. buscar, cara. Por exemplo, de Florianópolis até aqui, dá, se der tudo certo, 3 dias. Caraca. Eu já fiz e deu tudo errado, demorou 7 dias. Meu Deus. E aí eu falei, cara, não quero ficar mais velejando, poxa, correndo risco de vida e tudo mais. E aí montei uma empresa náutica, que eu falei, poxa, eu vou ficar num lugar, num estado, e ali vou administrar vários barcos. Aí foi isso que eu fiz. E foi isso que me levou para o mercado financeiro, nessa Uhum. administração dos barcos. Tu Eu acabei conheceu conhecendo pessoas... várias pessoas, né? Você acaba... Poxa, isso daqui é muito igual ao que a gente faz É no network, escritório. né, cara? Não, além do network, pensa só, eu tô aqui cuidando de um patrimônio de uma Perfeito. pessoa, né, que não é barato. Aham. Eu morei num barco durante um ano que custava 4, 5 milhões de reais. Né? E além do patrimônio, você está cuidando da família do cara. Uhum. Então imagina numa dessas viagens, cara, se isso daqui quebrar, se isso daqui pegar fogo, afundar, você está destruindo o patrimônio e a vida da pessoa. Então Perfeito. isso é muito igual ao que a gente faz no mercado financeiro. E aí, dentro disso, cara, você acaba conhecendo, poxa, empresários. Eu trabalhei com muitos diretores da Petrobras, diretores de emissoras de Uhum. TV e tudo mais. E uma dessas galeras
que eu trabalhei, que eu administrava ali o barco deles, eram gestores dos meus antigos escritórios. Uhum. E a gente é muito amigo hoje, só que somos concorrentes, né? Sim. Mas eles que me levaram para o mercado financeiro, que abriu esse olhar, falou, cara, você é um cara mega comercial, você já gosta disso, de empreender, de administrar as coisas, acho que você tem super perfil. E aí foi aquele grande dilema na minha vida, de, cara, tocar uma coisa que eu já estava ali construindo. Acostumado, poxa, que eu gosto, trabalhar é isso aqui, cara, estar aqui cuidando do barco, nesse ambiente, para ir para um escritório trancado na frente do computador. Quanto tempo já está no mercado? Cara, no mercado desde 2018. Aí faz e tempo no mundo também, náutico desde que eu tinha 18 anos. Eu tenho 30. Então foi bastante tempo. E eu vivi intensamente, cara. Acho que eu vivi o mundo náutico intensamente. Eu morei em veleiro, tatuei ele aqui, depois te mostro. Aí a pergunta que o pessoal deve estar falando, tá, mas o que tem a ver isso tudo com automação, com OnTic? Fala para nós. Cara, hoje você cuida da mesa de renda variável na questão de automação, né? Exato. Quando eu saí desse escritório e fui tocar isso na Invest Smart, foi um desafio que a maioria dos assessores tinham vindo de banco, então não tinham passado por esse momento e não tinham pego esse boom que foi ali 2018, 2019, com a entrada de um monte de traders no mercado financeiro, isso muito por tecnologia, por avanço, para esse boom de venda de curso, né? Então, muitas pessoas que já trabalhavam no mercado financeiro não olharam para isso. Então, a Invest Smart me contratou para tocar isso lá, para ensinar os assessores, para treinar os assessores, mostrar como trabalha, como atende, quais são as estruturas e soluções que a gente podia inventar para o cliente e criar para o cliente naquele momento. E a gente fez isso muito bem. E foi justamente no momento que a automação via OnTic, XP, começaram a entrar na XP no mercado financeiro, né? A XP foi a primeira a fazer isso, eu fiz parte ali da criação, eu ficava na ponta mais de, poxa, tá legal, como a gente empacota isso e apresenta isso para os assessores e para o cliente final. E aí ali, nesse meio, a gente começou a descobrir que o cliente da automação, muitas das vezes, aquele cara que é mais saudável estar numa automação, é assim que a gente pensa, é aquele cara que talvez nunca foi trader. Porque esse cara, ele tem uma visão a longo prazo, ele não olha para a carteira dele no dia a dia, ele não fica questionando nem uma estratégia de trader, nem um fundo de investimento. Né? Então, a gente percebeu que essa foi uma dinâmica muito legal. E aí, esse era o maior público, né? Assim, os nossos clientes estavam nessa categoria. Então, a gente conseguiu disseminar isso muito bem pelos clientes e foi um estouro lá no o trader, escritório. ele compete com o robô, ele tenta competir. O trader, ele trada o robô, ele liga e desliga a qualquer momento, ele tenta ser melhor, ele tenta falar que não, eu sou melhor do que a automação. Então, o público trader, ele é um pouquinho mais complicado, assim, de tu lidar com a questão da automação, por causa do trade que ele está tentando tradar também. Exato. Cara, e aqui, sabia que, assim, tem várias analogias que a gente consegue ligar o mundo náutico com o mercado financeiro, né? Cara, aqui não é diferente. Qual é o momento que você vai colocar a tua emoção aqui em prática? É o momento que você estiver no perrengue. Porque, cara, quando você está com uma embarcação no meio do mar, você está atravessando para outro estado, ali você tem a grande chance de morrer, de você tomar um baita stop loss. No mínimo você vai sair vivo com patrimônio afundado. Então, cara, só que muitas das vezes você sai com tudo programado e no meio do caminho as coisas mudam. Né? Então, a tua gestão de emoção no momento do perrengue é o que vai te fazer ser um vencedor, chegar no teu destino final. No trader eu acho que é a mesma coisa, cara. Acho que a gestão de emoção do trader poxa, um cara que opera um robô, ele tá com emocional, né, totalmente ruim. Então, acho que isso tem muitas conexões, tem várias outras que a gente consegue fazer. Tu já conhecia robôs antes de OnTic aparecer? Tu já teve algum tipo de experiência, já ouviu falar sobre robôs antes? Tu já operou com robô? Não, cara, eu não conhecia nem o mercado financeiro, né, quando eu entrei no mercado. Era completamente zero. Eu não sabia o que era um mini índice. Eu sabia o que era isso daqui, eu sabia o que era um mundo náutico. E aí foi onde eu entrei de cabeça, falei, cara, eu vou ter que estudar e eu vou ter que me aperfeiçoar e gastar o tempo mais do que qualquer uma pessoa. Então eu ficava estudando. Eu trabalhei com pessoas muito boas, poxa, você consegue ficar ali do lado do dia a dia de pessoas que fazem isso há muito tempo. Só que quando eu entrei, não tinha nada de automação. Era muito pouco, era a galera ainda que programava no MetaTrader para si. Eu acho que a transição desse mercado foi dessa forma. A galera começou a criar indicadores, né?
e começou a criar bons indicadores e tudo mais. Igual o Márcio postou um indicador legal pra caramba. Só que eu acho que deve ser uma dor tua também. Você percebe que não é todo mundo, apesar do mais intuitivo que aquele indicador seja, não é todo mundo que consegue disponibilizar aquele tempo e executar ele. Não é. Né? E aí essa galera que criou indicadores, eles começaram a criar automatizações. E aí sim começou a disseminar entre o cliente final que fica ali parado, deixando tudo acontecer. Então nessa transição foi onde eu comecei a aprender e a estudar pra caramba sobre automação também. Eu sou um cara que programa, mas eu pensei na linha de, poxa, cara, como a gente distribuir isso? O mundo do trader é um ecossistema muito grande, então, cara, tem a parte de distribuição também que é importante, que tem que chegar no cliente final, mastigado ali. Tem uma parte de compliance dentro dessa distribuição absurda também. Você está pensando que você está pegando algo que vai automatizar uma operação complexa com patrimônio de alguém. E o cara só vai dar um clique e ele não tem um conhecimento técnico disso. Então rola uma gestão de compliance absurda que tem que ter muito estudo para fazer essas coisas acontecerem, cara. Você sabe, em números, quantos pessoas, investidores usam automação e quantos traders também usam dentro do escritório? No meu escritório, sim. Cara, 95% são investidores não trader. Cara, olha aí. E esse número ele foi se mutando, né? No começo, obviamente que a distribuição era muito mais fácil você conversar sobre isso com o cliente trader. Claro. Ele já conhece do rápido, adorava. Só que no dia a dia ali ele ficava estressado com aquilo. Então isso foi mutando esse número, né? Depois a gente, ao longo do tempo, percebemos que o investidor ficou muito mais... E já é bem aceito. Muito aceito, muito aceito. Por todas as classes, tá? Interessante. E mesmo passando pelos momentos de drawdown que a gente sabe, pô, a gente sofre com isso, o programa robô na real, a gente fala a real do negócio. Hoje, como é que é a sensação dos clientes quando eles estão naquele momento de drawdown? Porque no comecinho era uma coisa, era difícil, porque, pô, tu tá vendo que tu tá perdendo dinheiro, tu tá naquele momento que é ruim, mas hoje eu já vejo que começou a mudar. Até a mentalidade dos clientes, dos assessores em cima desse assunto. Cara, o meu trabalho era muito de... A gente fala lá na Invest Smart, né, quem tem esse papel de gestão, de head, o teu cliente final é o assessor. Né? O assessor tem que entender daquele produto, tem que entender a gestão emocional que deve ter com aquele produto. E o que acontecia? Muitos clientes participavam desse momento de drawdown e entendia, mas, poxa, para o assessor final mostrar um resultado negativo, qualquer que seja, é ruim. Dói, né? A relação dele com o cliente. Então, a gente teve que primeiro cuidar dessa emoção do assessor e mostrar, cara, ó, esses momentos acontecem. Isso daqui, apesar de ser uma operação de day trade, a gente tem que pensar a longo prazo. Perfeito. E eu acho que também é uma coisa que a gente conversa muito lá com quem gera esse produto dentro da XP, que, cara, esse produto ainda está muito à flor da pele do cliente. Né? O cliente ainda ele tem a sensação de débito e crédito diário. E se você pegar qualquer outro produto, até mesmo de renda fixa, e colocar a cotação a mercado para ele o tempo todo, ele vai ficar estressado com aquilo. Né? Então, eu acho que isso é uma melhoria que, ao longo do tempo, a gente vai conseguir avançar e a gente vai sofrer menos com esses momentos de drawdown que acontece. Acontece tanto da parte do assessor quanto da parte do cliente. Acho que o momento negativo é ruim. E como é que está hoje a visão para o assessor? Porque o cliente a gente já conhece, mas a visão do assessor, porque a gente sabe que é o que mais acaba sofrendo, porque ele está vendo o que está acontecendo, ele tem que reportar isso para o cliente, então a sensação dele é muito ruim de ter que passar uma notícia ruim para o cliente. Mas como é que está a percepção hoje dos assessores? Assim, começar a entender mais sobre essa volatilidade, que é um portfólio de estratégia automatizada? Sem dúvida. No começo, o assessor também não tinha o LTV naquele produto, né? Ele não entendia, ele olhava muito semana a semana. Então, poxa, semana tá ruim, outra semana tá boa, então isso gerava problemas para ele também de entender o produto. Ao longo do tempo, a gente já está falando que a gente está com esse produto desde 2024 lá, já vai para o 2º ano que o assessor provavelmente acompanha diariamente o produto. Ele já entendeu que tem que passar por um período maior para ter um resultado melhor. Então ele está muito mais calmo, muito mais saudável, ele consegue passar essa segurança do produto para o cliente final. A gente estava conversando agora há pouco aqui, pessoal, sobre a questão do âncora, conhecendo um pouquinho mais sobre esse mundo náutico do Jonathan. Tem alguma diferença? São boias, são âncoras? Cara, a gente chama isso daqui de poita,
Poita é isso, de ser uma boia para você prender o barco, ela fica fixa e lá embaixo tem uma pedra, né, um bloco de concreto com uma anilha de inox, de acordo com o peso do barco. Normalmente elas pesam em 1 a 2 toneladas. Mas dela tem uma marcação que diz pro peso do barco para ancorar nelas ou não? Exato. Aí como é que funciona? Você pode lançar essa pedra onde a marinha autorizar. Então você pega lá na carta náutica, coloca a sua longitude, latitude. Então não é qualquer um também que vai largar essa boia aqui. Não pode. A poica. Não, poica? Poita. Poita. E aí você lança e ela é sua fixa. Então ela é sua vaga pro barco, né? A maioria de cada um tem a sua? Cada um tem a sua, igual cada veleiro tem a sua. E ela tem que ter o perímetro certo pro tamanho daquele veleiro também, porque o veleiro e o barco, quando ele fica na poita ancorado, ele roda junto com o vento. Então imagina se ele ficar um nessa posição e o outro rodar, eles vão ficar se batendo. Entendi. Então ele tem que ter um raio perfeito. E aí, cara, é o melhor lugar para você morar, por exemplo, é numa poita, num barco. Você tá seguro, você sabe que provavelmente não vai soltar, você consegue dormir tranquilo. tranquilo. Quanto de profundidade, sabe? Porque é pra uma... Aqui deve ter uns 6, 7 metros. Mas não é todo barco que tem isso. Não é todo barco. Esse daqui que a gente tá, por exemplo, não tem. Ele tem uma vaga seca. Então a gente chega no clube, ele sobe com um travelite e coloca dentro de um galpão. Mas os veleiros, a maioria dos veleiros, eles ficam em vagas molhadas. Aí tem que ter uma poita, entendeu? Vocês entenderam, né? Vaga seca, vaga molhada, né? Vaga seca, vaga molhada, isso é um termo náutico também. E vamos lá, morar dentro de um veleiro. Como é que é essa experiência de morar dentro de um veleiro? Cara, é uma vida diferente, é uma dinâmica diferente. Por exemplo, imagina que você vai morar num veleiro. Você não mora encostado na terra. Né? Então você não tem energia, você não tem água encanada. Você tem que fazer tudo de forma racionalizada, tanto para energia quanto para água. Tá? A água é mais fácil de controlar no barco do que a energia. Agora com o painel solar está muito mais confortável. Mas, por exemplo, é uma dinâmica, cara, que o teu ouvido ele tem que ficar apurado a todos os barulhos que estão acontecendo. Por quê? Porque é o seguinte, cara, imagina que você está aqui, você está relaxado, e aí você está acostumando com esse balanço, com esse barulho, pô, você sabe os barulhos que seu barco está fazendo, só que entra um vento forte, quebra isso daqui e começa a fazer um barulho diferente. Você sabe, pô, se você deixar assim, vai continuar quebrando. Sim. Em várias estruturas é assim. Outro ponto é, cara, você tem que ficar o tempo todo olhando e, opa, tô na minha posição natural, tô aqui certo, entendeu? Porque aquilo ali pode soltar e você nem vê. E de madrugada é quando essas coisas acontecem. Tá lá em alto mar já. Ou tá nas pedras. E pro alto mar é o melhor... É o melhor caminho, né? O melhor dos mundos. Melhor você liga o motor a pedra... Volta. Poxa, já cansei de ver barcos parados lá na pedra. E é muito triste. Acabou o patrimônio, perdeu. Sim. Cara, isso aqui no Rio de Janeiro é comum, né? Muito, acontecer. Muito. Aqui tem uma ressaca muito grande. Ali acontece uma das maiores ondas, que é a onda da besta. Ela é muito rara, mas quando ela acontece ali no Forte da Laje, cara, ela entra monstruosa aqui, fica bizarro. Mas falei a parte ruim, a parte boa. Cara, você está totalmente na natureza. Eu morei num veleiro de 54 pés, essa lancha tem 30, que tinha 3 suítes, tinha um baita salão, era um barco completo, ar-condicionado, era melhor que minha casa quase o barco. E aí, cara, eu acordava em Angra, 6 horas, 7 horas da manhã, com puta sol, você olhava assim o mar cristalino, dava um mergulho, ficava ali na função. Hoje, eu quero ficar muito rico para ter essa vida de morar num veleiro, mas no meu veleiro, no meu Benetor de 54 pés. E eu faria com o maior orgulho todas as funções que tem que fazer no barco. Para quem não entende, 54 pés seriam quanto em metros? Cara, cada pés tem aproximadamente 45 centímetros, dá cerca de 16 metros, talvez. Grande. Tem um parecido aqui, depois a gente vai passar em alguns barcos e vou te mostrar. Mas é bem grande. E aí você não dá nada, né, cara? Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Vamos esse barco aqui dá para morar. Aqui tem um momento de lazer, que você tem uma churrasqueira aqui. Olha, pra mim já tava em casa aqui, ó. Uma churrasqueira. Repara na bagunça, a gente usa, né? A gente usa esse barco para alugar. Churrasqueira. Tem uma churrasqueira aqui, aguinha. Aqui a aguinha pra fazer duchinha, lavar. Pra duchinha, você mergulha, depois você volta, passa uma ducha doce. Aqui tem um recipiente de gelo. E, assim, estrutura é bem semelhante a qualquer barco que você vai morar, mas que é uma lancha. Um veleiro, ele é mais caseiro ainda, entendeu? Então aqui a gente tem a parte do salão, que parece que é pequeno, mas, cara, tem aqui, ó... Cuidado aí, câmera. Um micro-ondas, uma pia, um frigobar.
Aqui tem um banheiro com um vaso ali, ó. Você consegue ir no vaso. Ducha para tomar um banho. Você tem uma duchinha para tomar banho. Espelhão. Aqui embaixo a gente acaba guardando algumas bagunças. E Não, aqui é uma cama de casal aqui embaixo. É, exato. Aqui na frente se transforma numa cama também de casal. Que tem uma parte aqui no meio e você coloca aqui e transforma numa cama. Então, dá pra morar tranquilo. Cara, você não é uma casa, mas você consegue passar um final de viver. semana, dá pra viver. Tem gente que é aquele cara mais, eu diria que é o masoquista do mar, né? Sim. Que o cara vive num ambiente muito menor, cara. Ele tem um barquinho de 16, 20 pés, que só dá pra ele entrar e dormir e fica tranquilo. Pô, tem aqueles pescadores que aparecem na televisão que os caras entram naqueles barquinhos de madeira, Sim. cada um do lado. Cara, que ele cara, dorme... dali é asfixiante o negócio. Ele dorme assim, Você né? é louco, cara. Ah, tem aquela menina que com 14 anos deu a volta ao mundo eu vi também. o filme Cara, desse acontecimento. Ela tinha um barquinho, era um veleiro, ou seja, mais estreito, mais achatado, do tamanho dessa lancha, assim. Eu vi que muito virou lá pequenininha. embaixo. Deu 6 voltas É, ela. Ela eu vi. capotou 6 vezes. É um baita filme. É. Eu vi Mas isso. o veleiro é o barco mais seguro para você atravessar o mar. Porque ele é feito para virar e desvirar. Ele tem essa função. Esse barco aqui, uma lancha, um catamarã, ele vira e fica virado. Entendi. O veleiro não, ele é um pêndulo para virar e desvirar. Então você sabe que você está seguro. O pior problema é perder o leme ou quebrar o mastro. Mas mesmo quebrando o mastro, você consegue improvisar uma velinha. Sim. E você consegue tentar E no veleiro sair tu dali. tem duas opções, com motor e com vento. O motor é muito para momentos curtos, né? Você Mas numa manobrar o necessidade barco, tu consegue aproveitar, numa usar. necessidade você consegue ali manobrar. Cara, a vela é para tudo, assim. Sim. Ele vai andar devagarzinho, mas você tem combustível por muito tempo. Para sempre. Não, aqui acabou o combustível, ficou Aqui a Deus dará. acabou e já era. O Marcelo já tá deitado ali, numa boa. Vamos. O papo tá muito bom, mas vamos dar uma olhada. Eu quero apresentar. Eu já conheço a Invest Smart, eu quero que o Marcelo conheça também. Vamos dar uma volta, conhecer o Rio de Janeiro, Tava tão bom, achei que apresentar. não era isso daqui que era o trabalho, cara? Vambora. Pô, vamos ter que trabalhar? Vamos lá. Vambora, então. Eu já conheço, né, Brando? Vamos lá. Eu já conheço. Mostrar pro público, né? Sim. O público não conhece. Olha aí, ó. Bem-vindos à Invest Smart. Aqui é a nossa casa. A gente passa mais tempo aqui do que em casa. Vamos mostrar o escritório um pouco para vocês. Aqui é a recepção. E aqui vamos nos bastidores, né? Onde é que a galera trabalha. Aqui é tudo real. Aqui é robô na real, vida real. Exato. Mostrar a vida real. E aí, Badir? Claro. Cara, aqui como é que funciona, né? A gente é dividido por time de alocação e o time de assessores que cuida das contas dos clientes e tudo mais. Então, dessa baia para cá, o pessoal deve estar almoçando e tudo mais, mas é todo um time de alocação. É a galera que identifica quais são as estratégias nas suas respectivas áreas, vê ali junto com a parte macroeconômica que a Sarinha, a Mônica tocam, como que a gente deve rebalancear e balancear a conta dos clientes, entendeu? Aqui tem uma parte que é mega legal, a gente chama de aquário, tá um pouco nublado, né? Mas aqui a gente tem uma vista completa para o Rio de Janeiro. Aqui tem um Pão de Açúcar, aeroporto, e a gente está bem no centro do Rio, então é uma localização mega privilegiada. Hoje a gente deu azar, ó. Ele deu azar. Não, mas em 2018, quando eu estive aqui, cara, tinha sorte. Tá de meia, não? Baita de um pé frio. Já conheço, cara, muito tempo, cara. Já conheço em 2018. Então, ó, aqui depois das outras mesas, são times e a gente divide eles por equipes. São os times que cuidam das contas dos clientes. Né? São os assessores. São os assessores de investimentos. Apresentam o produto para os clientes aqui. Apresentam, cuidam, se relacionam, captam novos A gente podia falar clientes deles e tudo também, mais. né? Vamos falar aqui, ó. Caio Lise é um dos assessores mais... Beleza? Caio, E aí, tudo cara? bom? Tudo bem, graças a Deus. Quer fazer alguma pergunta pro Caio aí? Vai lá. Caraca, ao vivo assim? É isso aí. Sem É pensar. robô na real, a vida real. Boa. Como é que tá sendo A aceitação, a né? aceitação dos clientes em cima dos robôs dentro da Untic, dos portfólios? Como é que é
Cara, eu acho que eu tenho 2 clientes que operam bastante assim e eles gostam mais da estrutura de não ter que pensar naquilo que está sendo feito, de ter um controle muito grande contra o próprio emocional deles, assim, sabe? Então eu percebo que funciona melhor para eles se sentem bem com isso. Esses clientes E aí, são traders ou são investidores? Não, são investidores, Perfeito. assim. São caras que não dominam, não entendem mesmo do assunto e não querem entender. Eles, de fato, escolheram delegar e aí a gente entendeu em conjunto aqui que faz mais sentido a gente entender uma estrutura e uma empresa que está 100% pensando nisso para que esses caras consigam rodar melhor, né? Porque eu percebo muito que os caras que tentam fazer por conta própria, eles erram muito mais pelo lado emocional do que pelo lado técnico, né? É isso. E aí a gente entendeu junto com o Jonatas que fazia muito mais sentido colocar eles dentro da estrutura para fazer um teste. Então começou daquele modelinho normal, o cara testando e depois eles foram aumentando aos pouquinhos. Então tem fluído bem, assim. E a aceitação é bacana. Os caras, acho que assim, todo o início a gente Porque tem um período é novo, de né? Um adaptação. produto novo, né? Tem esse período de adaptação, eles ficam um pouco mais receosos, porque delegar é um negócio que para o ser humano como um todo é um negócio difícil. Sim. Mas os caras estão começando a aceitar um pouco mais, entender que a estrutura funciona, que não existe uma promessa de uma rentabilidade, não existe nada, mas existe uma promessa de controle de risco. Então, tudo isso que está por trás do negócio tem funcionado bem, eles estão curtindo, cara. E pro processor, como é que é a aceitação do assessor? Porque o processor também é um produto novo. Muito do assessor não conhece a parte de estratégia automatizada, de robôs, de como funciona. Como é que é pro assessor entender do produto e conseguir passar depois para o cliente? Que a gente sabe dos momentos de drawdown, que a gente vai passar. Mas como é que é a percepção do assessor? Cara, assim, o que eu acho que é o mais importante aqui, por ter o braço do Jonathan junto com a gente acaba ficando muito mais responsável pela parte do planejamento em si, entender o quanto da carteira do cliente que faz sentido para ele, porque no geral os clientes eles não entendem muito bem como é feita essa divisão. Sim. Então eles tratam o dinheiro deles como um só e não é um dinheiro só, né? A gente acaba dividindo esse caixinhas para ficar melhor psicologicamente para os caras entenderem. Sim. Então essas reuniões no limite a gente sempre tenta trazer a figura do Jonatas para que isso funcione melhor e flua melhor. Então, para mim, é tranquilo, porque 100% daquilo está delegado com o Jonathan, que é o nosso cara de responsabilidade para isso. A gente passa então, tudo pronto. Funciona bem. Então, para você que é investidor, a automação funciona, não é só para trader, tá? Obrigado. Valeu, cara. Parabéns aí, boas Valeu, Vamos te deixar trabalhar agora. Valeu, obrigado. Valeu. Então, isso que o Caio falou é um pouco da estrutura que a gente utiliza aqui, né? Obviamente não é só eu, tem um time por trás ali atendendo. Vamos seguir, lá na frente tem um palco legal. A gente tem um time ali por trás que atende todos os assessores. Acaba a minha figura sendo um pouco maior ali por tocar o time e tudo mais. Mas na prática é um time que atende esse grupo de assessores. Cara, tem esse escritório aqui com esse tanto de equipe e tem outras 106 filiais. Aqui no Rio, quantos assessores tem aqui dentro? Tem noção? Cara, eu acho que deve ter uns 180, 200 assessores. Tá? É porque tem todo o time de back-office que trabalha lá embaixo, aqui no 29 também, né? São quantos andares aqui vocês? 2 andares. A gente tem a laje inteira. Aqui é um palco que a gente utiliza para fazer comunicação. Né? Que pode bater, que não faz barulho, cara, né? pode bater aí. A gente colocou um abafador ali atrás. Não sabia, faz barulho. Tem um abafador? Pode bater. Pode bater, bate aí. Caraca, não aqui é o seguinte, quando a gente capta então, eu já conheço. Eu vim aqui em 2018, então assim, tu não conhece o abafador. Quando a gente capta R$1 milhão, a gente dá um. Não, mas só funciona com... Entendi. Só funciona Como é que é? Pode bater. Como é que é o negócio? Captou 1 milhão, a gente dá uma porrada. Aí, Captou 1 milhão, faz o quê? Aí, ó, tá bom. Parabéns, cara. Que isso, bro. Que barulho. Vocês viram, né, que o abafador não é nem assim um abafador. Legal, viu a vibração da galera, né? Bacana, cara. Então, Bom, Márcio, agora tem que fazer o... Agora tem que fazer 1 milhão. agora tem que trazer tua conta pra cá, pô. Vamos lá conhecer o 29? Bora. O 29º é o andar que a gente utiliza para tocar toda essa estrutura. Sim. Um escritório como esse tem todo um time de RH, um time jurídico, um time de marketing, um time de infraestrutura que tem que cuidar disso daqui tudo, de outros 107 filiais que são geridos por aqui em suas respectivas áreas, né? E aí, Márcio, o que tá achando da... Sei que tu já conhecia aqui, mas o que tu tá achando aí Pro pessoal que não conhece, né? O pessoal que tá assistindo o programa não conhecia de repente aqui dentro. Sim. Não, é bacana ver, porque a gente às vezes fala, um escritório de investimento, não sabe a estrutura que tem por trás, né, cara? E muitas vezes, assim, tu que é cliente da Invest Smart, talvez não conheça toda a estrutura que tem por trás aqui do escritório.
Aqui vem a parte do time de jurídico, o time de RH, o time do financeiro, o time TI, como toda empresa tem, né, para atender toda essa galera que trabalha aqui em cima, dar o suporte para os assessores ficarem focados em atender o cliente, captar mais clientes, gerir ali o patrimônio do cliente. Essa galera toca toda a outra parte de infra que gera um escritório de agente autônomo, entendeu? E aqui a gente tem um estúdio que a gente utiliza para gravar nossos materiais. E assim, cara, eu já fui em vários escritórios da Rede XP, acho que vocês já foram também, mas a arquitetura que fizeram... Não, aqui é ficou incrível. muito legal, Sensacional. ficou Aqui é bonito. muito bacana. Você sente assim, um ambiente aconchegante, Sim. astral legal para trabalhar. Poxa, hoje está nublado, mas quando tá um solzão, fica mais leve ainda. Todos os Eu já assessores- conheço, né, Jonathan? Bom, Deixa esse menino estúdio aí. daqui eu ainda não conheço, né? Vamos conhecer então esse estúdio. À vista que eu tô vendo aqui que tá muito top, né? Opa. Um dia bem bonito. Tudo bem, prazer? Opa, Márcio, trabalha tudo aqui? bom? Trabalha aqui? Pô, prazer, Marcelo. Tem lugar aqui separado, diretor? Qualquer lugar? Qualquer lugar. Então tá, foi aqui que eu sentei, vou Bom, então- continuar sentado. Vamos começar então, né? E aí? É aqui onde tudo acontece. Aqui é um dos estúdios que a gente utiliza para se comunicar com todos os assessores. Boa. A gente loga num Zoom aqui e fala dos produtos, fala da parte macro também que está acontecendo naquele momento. Então aqui a gente também fala sobre o Antique. Falamos Produto sobre Antique? um tique. Toda segunda a gente entra aqui e fala sobre um tique, sobre as estratégias, sobre alguma estratégia nova que está despontando, alguma que tem que rebalancear, a gente se comunica daqui. Boa, bacana. Márcio, enquanto tu estava ali fazendo teus trades, a gente estava conversando aqui alguma coisinha sobre alocação dos clientes. Como é que é, Jonathan? Me explica aí como é que foi que entrou esse trabalho de on-tick, robôs para os clientes. Como é que vocês vendem isso para os clientes? Como é que vocês apresentam para os assessores, para os clientes? Dá aquela panorama. explicação, porque ele me explicou aqui, mas ainda não estava gravando. Então agora é o momento do pessoal Cara, conhecer. na verdade, foi uma dinâmica muito atípica aqui na Invest Smart, pelo seguinte, a Invest Smart não nasceu com esse quórum de ser um escritório para o trader, né? Era um escritório de assessoria de investimento que trabalhava os produtos comuns dentro de um escritório, né? Mas, vamos dizer assim, aqueles produtos que já é conhecido pelo mercado, tá? Então, quando a gente trouxe essa parte de trader, mostrando para os assessores o que esse cliente precisa, o que faz diferencial na hora de atender esse cliente, quais são os suportes operacionais que ele necessita, a gente começou a crescer nessa parte. Quando veio o ambiente de automação, aí é onde que a gente se descolou um pouco perante os outros escritórios que também estavam indo nessa linha. Pelo seguinte, a automação ela se encaixa muito para o cliente que é o nosso perfil, que é o cliente buy and hold, aquele cliente investor, que ele está olhando a longo prazo, que ele não fica ali, cara, estressando a estratégia, ligando e desligando, então isso coube muito mais para os nossos clientes. Com isso, naturalmente, a gente teve um avanço na educação do assessor perante esse produto. Tá? Hoje, eu acho que se a gente conversar com qualquer assessor aqui da Invest Smart, ele vai saber minimamente te explicar sobre o produto, né? Então, junto com esse assessor, atendendo ali o cliente direto, se relacionando com o cliente, o assessor utilizando a minha mesa como suporte para falar dos produtos automatizados, fez que a gente conseguiu avançar nessa pauta. Ô, Jonathan, você tocou num assunto aí que a gente bate na tecla quase que todo o programa, educar o cliente e educar o assessor. Como é que faz essa parte de educação primeiro com o assessor e depois com o cliente? Eu acho que para o sucesso desse produto, essa é a principal vertente que a gente tem que atacar. Cara, educação. O cliente e o assessor, ele tem que ser educado a entender que isso não é um produto milagroso. Né? Muitas das vezes, quando você apresenta esse produto para alguém e fala com ele, né, a gente, respira isso. Então, a gente tem um mega entusiasmo de falar. Até as partes que são críticas desse produto, a gente fala e mostra ali como que se faz para não passar por esses momentos de drawdown. Então, cara, a educação para esse assessor, no começo foi muito difícil. Pelo seguinte, ele olhar um produto que tem uma marcação a mercado ainda, né? Ali ainda fica muito estressante o cliente ver débitos e crédito diariamente, e ele entender que ele vai ter um resultado positivo a longo prazo, cara, no curtíssimo prazo isso vai se estressar. Sim. Então, nos primeiros 2, 3 meses, até o assessor tinha muita desconfiança.
a gente já passou agora, a gente está completando quase o 3º ano que a gente está falando e expondo os nossos clientes a esse produto. O assessor ele já está muito ciente de quais são as vertentes que esse produto vai se tomar ao longo do tempo. Se o período que ele vai passar negativo, o período que ele vai trazer uma rentabilidade positiva para o cliente. Então, cara, o tempo foi o que mais educou o assessor, né? Obviamente, fazer um acompanhamento próximo. Todo assessor que ele quer entender, poxa, como que essa estratégia está nesse momento? Será que teve alguma alteração na estratégia? Será que eu posso trazer um outro portfólio para agregar na conta desse cliente e diminuir esse drawdown ou melhorar a performance? Ele faz esse acompanhamento junto com a minha mesa, então isso vai naturalmente educando ele. Tá? Mas não foi um trabalho fácil. Não. Eu acho que o escritório que quer começar, essa tem que ser a principal vertente que ele tem que atacar. Educar os assessores e os seus respectivos clientes. E a questão do portfólio, como é que é a escolha, como é que monta esse portfólio até para apresentar para os assessores passarem para os clientes? Cara, hoje em dia a XP ajuda bastante a gente na montagem desse portfólio, mas teve uma transição nessa montagem. No começo era muito eu, junto com o meu time, buscando os profissionais que criavam essa estratégia, como o Marcelo, o pessoal da Trade2Go, o pessoal da Inove, vários outros profissionais fantásticos, e a gente ali discutia e mostrava qual era o perfil do nosso cliente, qual era o perfil do nosso assessor, qual era o perfil que a gente tinha que ter de alocação, e esses analistas, por sua vez, entravam também em reuniões para tirar dúvida com o cliente, se encontravam com o cliente, com assessores, e ia até as filiais. Agora a dinâmica está um pouco diferente. A XP tem uma área específica para olhar para esse produto, que ela tem um time de curadoria sobre essas estratégias. Então isso ficou uma dinâmica que, poxa, aliviou muito o meu trabalho. Sim, de ter que ficar escolhendo, né? Ficar escolhendo, ficar acompanhando, ver qual é o cara que é sério, que sem não contar é. que tu tinha que entrar em contato com todos os desenvolvedores. Diariamente. Hoje, exato. Eu falava contigo todo dia. E um detalhe, né? O Jonathan conversa comigo, cara. Há muito tempo. Demorou 1 ano pra gente colocar a estratégia desse cara aqui, cara. 1 ano. Eu tive que aparecer, né? Para dar um empurrão. Cara, foi mais ou menos nesse meio tempo, mas o Jonathan vinha e a gente fazia reunião. Pô, Marcelo, não, vamos colocar aí. Ficava naquela, não vai. Mas acabou acontecendo. Inclusive hoje... Olha aí. Que dia que é hoje? Hoje é dia 10 de março. 10 de março. Não sei Bota a imagem, Marcelo. R$128 portfólio Apollo, com 3 contratinhos. E aí, aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, o que isso representa para o cliente em termos de gastos? Em custo, né? Para o cliente final. Cara, se a gente olhar, você falou quantas foram 3 trades. Cada um com um contrato. Cada um com um contrato. Então ele abriu 3, fechou 3, 6 contratos. Se a gente cobra uma corretagem sobre esse produto, né, que é o indicado ali pela XP, em torno de 60 a 80 centavos. Então vamos supor que esse cara que gerou ali seis contratos, com 80 centavos ele gerou R$5 de 4,80, né, por aí, de custo de corretagem. Tá? Custo de emolumentos B3. Ele paga cerca de 25 a 30 centavos por contrato. Então, vamos arredondar um total de... Ele ganhou Vamos botar o pior cenário, R$10 ele gastou. R$10 ele gastou nesse dia para um retorno de 128. Então, se a gente for colocar na balança, ele tem imposto de renda sobre isso, vamos colocar um imposto sobre esse lucro, 20%. Ainda se paga. Ele gerou líquido para o cliente R$100 hoje, tá? Colocando na pior hipótese. Tá? Então é um custo muito barato para o cliente. Se você parar para pensar, anteriormente esse custo era muito caro. Exato. Para o cliente ter acesso a esse tipo de estratégia, além da parte técnica que a gente pode falar depois, que ele tinha que ter um conhecimento técnico, ele minimamente tinha que pagar uma mensalidade para ter esses produtos, lá de 300, 400, alguns produtos chegando a R$1.000, R$2.000 por mês. Hoje em dia, acho que a gente está num momento também de expansão do produto, não sei até quando isso vai se tornar, vai perdurar, mas a gente está falando que é um produto quase que de graça. Só tem os custos operacionais que estão embutidos bem embutido. ali, mas não tem a mensalidade. Então hoje é muito barato para o cliente ter acesso a uma plataforma como essa. Tá? E isso gera corretagem. É interessante gerar corretagem. Essa era a minha pergunta, porque em contrapartida, como é que o assessor vai se remunerar? Porque ele faz todo um atendimento para o cliente, ele dá toda aquela atenção para o cliente. Como é que ele se remunera nisso? É atrativo? É um produto atrativo para o assessor? Sim. Cara, é atrativo para o assessor não só pela parte de receita,
tá? Eu acho que gera, eu posso falar o quanto que gera de receita também, mas gera também uma sofisticação na hora de alocar o cliente. Né? Imagina, a gente sempre indica aqui alocar de 1 a 5% do patrimônio do cliente nesse produto. E esse produto ele tem que compor a caixinha de diversificação da conta do cliente. Então, naquela caixinha ali, na parte de renda variável, tem fundos de investimentos, tem um pouco de ações, tem um pouco de outros produtos como estruturadas, TraderD e tudo mais. Tem que ter uma caixinha também para a parte de automação. Então, isso traz sofisticação para a conta do cliente. Agora, isso também gera receita para o assessor. Isso muitas das vezes é um tabu, né? Poxa, eu tenho um profissional que me atende, onde esse profissional ele gera receita para ele através de um produto que ele aloca na minha carteira. Cara, isso é super natural. Se esse profissional está sendo bem remunerado, com toda certeza ele vai te entregar produtos mais sofisticados. Com certeza. Né? Como esse, por exemplo. Imagina o tempo que a gente tem aqui de estudar, de apresentar isso para o cliente, de acompanhar junto com o assessor como está a carteira do cliente e de entender qual é o portfólio que cabe para aquela carteira. Isso é um trabalho, cara, muito extenso. Dá muito trabalho isso. Mas os assessores conseguem ser bem remunerados. A gente está falando de um produto que, por exemplo, o dia de hoje gerou R$6 de corretagem, né? Vai chegar para o assessor quase que 30% desse valor. Mas é um dia, a conta que a gente está olhando para um cliente que tem um patrimônio alocado. Quanto que ele precisaria para fazer esse resultado? Não me lembro se era 7 ou 8 mil, cara. Vamos arredondar para 10 mil. Então, com 10 mil reais, ele fez 6 mil reais hoje. R$6 hoje. Se a gente colocar isso ao longo do tempo, vai ser uma receita interessante para um patrimônio pequeno que o cliente está utilizando. Tá? Mas o que eu vejo que mais agrega, além da corretagem, é essa sofisticação que ele traz para a conta do cliente. Sim. E você, cliente que está escutando isso, cara, entenda que se você tem um assessor, que ele é bem remunerado, que ele é um assessor de sucesso, né, e gera uma remuneração interessante, ele com certeza vai fazer um trabalho fenomenal na tua carteira. E outra, eles fazem todo o trabalho de praticamente garimpar um portfólio. Né? Eles vão atrás, eles conseguem procurar. A gente sabe, e se tu é cliente ou assessor, a gente sabe que a gente vai passar. Eu gosto sempre de bater na tecla do drawdown, que é o momento mais difícil, que é quando a gente está tendo uma perda de dinheiro, só que também é o melhor momento para te entrar. Sim. Drawdown é o melhor momento para te conseguir entrar em um portfólio, entrar em uma estratégia. Já explicamos em todos os programas e vale sempre lembrar, porque no momento de drawdown, aquele momento que está tendo um rebaixamento de saldo do teu capital, muito provavelmente tu está próximo a começar a ganhar. Porque a estratégia está há muito tempo ganhando, muito em breve ela vai começar a perder. E a gente passou por esse processo ano passado com clientes, escritórios, em que enquanto os portfólios estavam ganhando, todo mundo começava a alocar. Aí entrava o drawdown, o cliente saía fora. Começava a lucrar de novo, os clientes entravam. Primeiro drawdown e saiu. Então, eles acabavam fazendo todo o trabalho inverso. Cara, e isso é natural. Se a gente pegar historicamente, tem lá o fundo do Peter Lynch, salvo engano, em 1980. Esse cara era o maior gestor de fundos do mundo. Né? Ele tinha um retorno aproximadamente no ano de 24% a 30%. E aí, quando ele olhava para os seus cotistas, ele começou a perceber que os cotistas não tinham o mesmo retorno do fundo. Porque eles faziam exatamente isso, cara. Em momento de euforia, que estava ali tudo bem, e eles começavam, os cotistas, por sua vez, naquele momento de euforia, começavam a alocar dinheiro no fundo. Quando era um momento de depressão, eles começavam a resgatar dinheiro do fundo. Tinham performance no curto prazo de 3, 4, 5 meses horríveis. Só que quando você olhava o histórico do fundo, o fundo era um dos melhores fundos do mundo, mas os seus cotistas não conseguiam ter essa rentabilidade. Acontece a mesma coisa no produto automatizado. Enquanto o cliente e o assessor olhar para esse produto como um produto de day trade, ele vai ter uma visão míope sobre o produto. Se ele olhar como um produto de alocação, com uma visão a longo prazo, com uma gestão ativa também sobre o produto, ele vai ter resultado positivo. É day trade, mas é a longo prazo, não adianta. Jonathan, tu tocou no assunto aí da questão de day trade. A gente conversou lá no barco. E assim, quantos clientes hoje a matriz aqui da Invest Smart tem? Atualmente a gente tem 120 clientes. 120 mil clientes. Desses 120 mil clientes, qual é a porcentagem que já usa automação? Cara, a gente tem cerca de 4% da base estão usando. Como é que chega até o cliente a informação do produto? Para conhecer o produto? Tá. Como é que chega? Obviamente que assim, a gente tem um exército muito grande aqui, né? São 1.700 assessores. Os assessores, eles atendem o cliente diretamente. Então, se você tiver um assessor de investimento
que a InvestSmart propõe entregar para o mercado, que é um assessor que, cara, ele vai conhecer toda a tua vida financeira. Né? Ele é um médico das tuas finanças. Ele entende, talvez, quais são as suas compulsividades que você tem no dia a dia. Sabe que você é um cara que não consegue ver um carro novo que você já quer comprar. Então, ele tem esse perfil de olhar a vida toda do cliente. Né? Com isso, quando ele identifica que, poxa, esse é um cliente que ele gosta de renda variável, que ele gosta, talvez, de operar, mas não tem tempo. É um caso muito típico aqui, né? Muito comum, na verdade, que é o seguinte, o cliente médico, ele passa ali o dia todo fazendo plantão, mas ele quer estar participando do mercado. E às vezes ele fica, cara, entre um trader ou outro ali, operando, entre uma consulta ou outra, acaba tendo um resultado ruim. Obviamente, o assessor que identificou isso, poxa, ele apresenta uma solução como essa, que faz o cliente participar desse mercado, ter o gostinho, não ficar ali tomando aquela adrenalina desnecessária durante o dia, e ao longo do tempo ele tem um resultado positivo, poxa, olha que interessante. Então, qual é a dinâmica? O assessor, ele conhece bem o cliente final e vê se esse produto se encaixa para aquele cliente. Tá? Muitas das vezes, obviamente, a gente está falando que é uma relação entre seres humanos. Às vezes eu não vou conseguir extrair tudo que eu quero ao momento que eu estou te conhecendo. Mas se eu consigo pegar alguns gatilhos, eu falo, poxa, deixa eu te apresentar algo. E também, cara, o seguinte, a gente está falando aqui de um produto altamente tecnológico. Eu acho que é um dos produtos de mais tecnologia que a gente tem dentro do mercado hoje. Sim. Né? E, cara, olha o avanço da tecnologia no mundo. Tudo que a gente está fazendo hoje através de rede social, quando você usa o GPS, quando você abre o Netflix, tem algum algoritmo envolvido te influenciando na tua tomada de decisão. Porque no mercado financeiro vai ser diferente. Então, o momento que esse profissional entende que, cara, o tema de tecnologia agrega e chama a atenção de todo mundo. Eu preciso, mesmo que aquele cliente não tenha demonstrado que ele está interessado em um produto desse, eu preciso apresentar para ele. Porque senão pode chegar um outro profissional de um outro escritório e apresentar isso para ele, ele se achar interessante e falar, poxa, eu quero essa solução. E muitas das vezes é uma solução que já tem aqui na casa e que nem foi apresentada. Entendeu? Então chega para o cliente final dessa forma, uma apresentação do assessor para o seu cliente. Jonathan, é o seguinte, eu sou um cliente teu, tá? Tenho 100 mil sobrando para aplicar em robôs. Para aplicar em robôs. Em robôs. Não faz não parte, é tudo, não é todo meu dinheiro da vida. diversificar Isso, esses 100 mil. Não, o cara tem 1,5 milhão, mas Tem lá, quer mas eu botar quero botar 100 100 mil. mil para robô. Tá bom. Como é que o Jonathan, como é que a InvestSmart me ajuda a montar um portfólio? Vocês vão dizer para usar quantos portfólios, quantos contratos, como é que tu me ajudaria a montar um portfólio para um capital desse? Tá, cara, primeiro que assim, o que eu vou falar aqui, eu não posso generalizar para todo mundo. Claro. Perfeito. Né? Obviamente que eu vou te conhecer, vou te fazer algumas perguntas exploratórias do tipo, cara, você já operou antes? Vamos lá, sou perfil arrojado. Você é perfil arrojado, Arrojado. você já opera, já participou de alguns Isso. produtos estruturados, você tem carteira de ações. na Perfeito, conta. eu já tradei, mas eu não tenho mais tempo. Você não é aquele cliente que, poxa, qualquer oscilação de 10%, 20%, Vai suar frio. você vai suar frio. Não, vai... Não sou esse cliente, sou arrojado. Ótimo. Cara, como que... E isso a gente tem que entender e deixar isso claro, que muitos clientes chegam pra gente e falam, sou arrojado. Cara, bota lá Primeiro, 100 mil reais, o primeiro Perdeu, 10%, o cara... 300 reais já tá virei favorado. conservador. Exatamente. E, cara, é isso que a gente quer fugir. Bom, aí, aproveitando só um ganchinho, em cima disso daí, o cliente, por mais que eu sou um cliente conservador, ele só vai conseguir ter o produto on-tick se na hora que ele preencher o Suitability der como arrojado, não é? Ele só consegue operar em bolsa se ele tiver perfil Perfil arrojado. arrojado, perfeito. Tá? Então, E alocar esse produto também, então. Claro, esse Tá. produto opera mini contrato. Então, ele só pode operar mini contrato se tiver Sim. esse perfil arrojado. Né? E tem umas, dentro do Suitability da XP, tem ainda, além de ele ter o perfil agressivo, ele tem que ter um outro perfil arrojado. Mostrar que assim, eu super entendo sobre essas estratégias. Mas, obviamente, que isso é um Suitability, é uma pesquisa ali. Não Sim. dá para... Vai pegar uma sensação. vai pegar uma sensação. Na hora real, talvez o resultado pode ser diferente. Mas, bom, olhando para esse teu perfil, o que eu olharia? Tá, cara, tenho 100 mil reais. Dá pra gente diversificar muito entre os portfólios. Claramente, eu não colocaria esses 100 mil reais na estratégia da vez. Tá. E esse eu acho que é o maior erro do assessor. É pegar lá um valor que o cliente tem que dá para diversificar entre o portfólio, olhar a melhor estratégia e falar, cara, vou colocar nessa,
E aumentar vai ser a mão. uma pancada, vou colocar muitos múltiplos ali e ele vai ter um baita resultado. Não é assim que funciona. Essa não é a forma mais inteligente, tá? É diversificar. Então, como eu diversificaria? Eu olharia todas as estratégias, a gente tem essa base já, tá? A gente computa ali todas as estratégias e faria uma matriz de descorrelação entre essas estratégias. Para ficar mais simples, é o seguinte, poxa, dos teus 100 mil reais, eu vou utilizar em 5 partes. Uma para estratégia de tendência de alta, outra para estratégia de tendência de baixa, uma para o momento consolidado, uma outra estratégia que traz mais volatilidade e uma que talvez vai ser um misto entre essas, tá? Talvez uma que não é... E isso acontece, muitas vezes tu vai ter uma estratégia que aparentemente ela não é tão boa, porém ela com o portfólio, ela consegue balancear no portfólio. É aquela estratégia coringa ali, sabe? Aquela Exatamente. estratégia que ela dá 1, 2 entradas no mês? É Poxa, isso aí. um cara com perfil de 100 mil reais, eu consigo talvez colocar 5 mil ali dentro dessa caixinha. Perfeito. Então é diversificar entre as estratégias. Quando eu faço isso, cara, o resultado é muito melhor. Mas aí as pessoas muitas das vezes perguntam, poxa, mas e se todas perderem junto? Cara, é muito mais difícil. Né? É igual eu pegar um time de futebol e falar assim, poxa, eu vou colocar todo mundo no ataque. É porque elas não têm relação, elas são correlacionadas. Elas né? são descorrelacionadas. Mas aí, por mais que, e aí, falando do meu lado agora, desenvolvedor, entendo que quando a gente está falando de descorrelacionada, muitas das vezes pode acontecer, por mais que todas sejam descorrelacionadas, de também chegar num dia e perder. Sim. Então não é Claro. porque elas são descorrelacionadas que tu não vai ter um dia negativo. O que é interessante falar é o seguinte, cara, a gente não criou um caixa eletrônico. Sim. Né? Há um tique, ninguém está propondo isso. Senão, eu pegaria todo o meu patrimônio E colocaria- e colocaria lá. Claro. E nem venderia isso para ninguém. Claro. Aí, o Jonathan ia fazer, ia comprar aquele veleiro que ele falou, ia ficar lá dentro, de boa, tranquilo. Exatamente. Só que acontece o seguinte, cara, a gente está falando de um produto que tem que ter uma gestão ativa. Então, quando eu pego a tua carteira de 100 mil, diversifico dessa forma, eu entendo que eu estou colocando um time, estou montando um time de futebol, algumas estratégias estão mais no ataque, outras estão mais na defesa, outras estão mais ali no meio de campo, e é com essa composição que eu quero ganhar o campeonato. Perfeito. Eu não quero só atacar e deixar um momento de down forte e levar toda a minha carteira, entendeu? E o que a gente busca aqui, cara? O que mais busca é resultado positivo para o cliente. Se tu é um cliente de 100 mil reais, a gente está falando que isso deve ser de 1 a 5% do teu patrimônio para alocar nessa caixinha de automação, e você sai daqui satisfeito, cara, você vai ser um promotor do produto, você vai indicar isso para outros amigos seus, você provavelmente vai indicar mais clientes para o seu assessor, que isso impacta no ecossistema total. Agora, se tu é um cara que a gente faz uma alocação errada, você sai falando mal do produto, cara, você provavelmente vai migrar a sua carteira para outro escritório, você não vai indicar cliente para esse escritório, e o maior problema para mim, né? Você vai deixar uma impressão ruim para o meu assessor sobre o produto. Sim. Então, eu, como o gestor da mesa de trader, eu tenho que olhar para a visão do assessor também sobre esse produto. Se um cliente dele sai machucado, eu perco a confiança com aquele assessor. Por sua vez, com a carteira toda que ele gera de clientes. Então, cara, isso é um trabalho que a gente tem que ficar ali na unha e tentar fazer o melhor possível para o cliente final. Ô, Jonathan, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira, você tem ideia de quantas automações ou portfólios vocês têm hoje funcionando? Cara, na prática, essa tua pergunta eu sei de onde vem, né? Porque a gente usava muito esse ecossistema de utilizar o Marcelo, outras... Agora a gente pulverizou isso. Junto com isso da XP que eu falei que eles ajudam a gente agora na curadoria, tem um time exclusivo para isso, eu olho para todos os produtos que estão no Hub agora. Por que eu te pergunto isso? Porque a gente sabe que as automações, os portfólios, elas têm um capacity, né? Então, você precisa ter um vasto cardápio. E foi por isso que a gente decidiu pulverizar também. Quando a gente é muito limitado o meu trabalho, quando eu tenho que ir atrás dos analistas, montar os portfólios, levar para a XP, levar para os clientes, controlar o capacity. Foi o que aconteceu com a gente. Os capacity rapidamente atingiam quando eu tinha 2, 3 estratégias. Quando eu olho para um ambiente onde, poxa, tem todas as estratégias do nosso ecossistema que eu posso alocar, que eu tenho uma curadoria por trás, fica muito mais solto essa parte do capacity. Eu me preocupo menos com isso. O que eu tenho que fazer é, poxa, eu tenho que olhar para a conta do cliente, se ele tem uma diversificação entre estratégias, entender se aquelas estratégias estão bem diversificadas, bem descorrelacionadas, que assim a gente entende que ele vai ter um resultado legal. Ô, Jonathan, chegou aqui no ponto aqui, ó.
28 portfólios vocês têm acesso aqui, cara. 28? portfólios. Ah, é? Chegou aqui uma Mas informação para mim aqui no... 28 no- portfólios, mas dentro dos portfólios tem estratégias. Sim, né? são portfólios que a InvestSmart tem acesso ao grupo lá, que a Marcela alimenta, eu tô lá no grupo. Aí acabei de ver aqui no meu ponto... Outra pergunta. Mas só puxando esse gancho, além, aí as estratégias são 28 portfólios. Dentro desses portfólios, Tem a gente está diversas falando estratégias. que cada um, vamos supor, tem 5 estratégias diferentes, né, descorrelacionadas. Então, desses 28, cada portfólio eu posso colocar até 400 clientes ou 2.000 contratos simultâneos. Tá? Ainda é muito limitado se a gente continuar avançando do jeito que a gente está avançando. Sim. E esse é um problema que eu acho que um TIC, como o XP, a gente aqui também do time de distribuição, tem que cada vez mais correr atrás de, poxa, os nossos portfólios são muito limitados em termos de capacity. Nós temos que criar novas estratégias. Até porque tu falou 4% é a base de vocês que usam é o muito TIC. pouco, cara. Então, É uma imagina base se muito na hora pequena. que isso dobrar... Quando até- eu olho para a renda variável da base do meu escritório, a gente está falando que 30% dessa base está em renda variável. Para a gente olhar para 4% apenas em automação, a gente está apenas iniciando. Sim, aqui. sim. E é bom deixar claro porque o capacity ele é pensado Em segurança. em segurança, Total, exatamente. total. Você falou que é 1.400 ou 1.700 assessores? 1.700 assessores. 1.700 assessores. Tem algum assessor que fica ligado só em automação? Temos vários. Tem? Ah, é? Alguns. É mesmo? Né, cara, algumas filiais, elas se despontaram mais nesses portfólios. Até pelo seguinte, né? Eu acho que vai muito da predisposição do assessor querer entender esse produto. Sim. Né? Tem uma pessoa que é super referência, que é a Marcela, o Gabriel Panice também, um assessor de Belém e uma assessora de Brasília. Então nem fica aqui na nossa matriz, tá distante. Só que são assessores que já gostavam do trader, né? Se apaixonaram por esse ambiente de automação e fazem um trabalho incrível junto com o seu cliente, de acompanhar ali na unha, de ligar para o cliente, de mostrar como é que é a estratégia, de pegar o Marcelo pelo braço e falar, poxa, vamos explicar aqui para o meu cliente o que está acontecendo nesse momento de drawdown. Consecutivamente, eles começaram bem pequenos, assim, nesse produto no início, quando a gente estava distribuindo esse produto. Só que foi acontecendo essa cadeia. O cliente satisfeito foi indicando outro cliente, ela, por sua vez, passou a ter mais confiança para indicar para outros clientes da sua base. Os assessores, quando eu olho para, poxa, qual foi o impacto disso naquela filial? Os assessores que estavam ao redor desses assessores começaram a Ficar de escutar, olho. a ficar de olho, a ver que a receita é muito interessante, é para um patrimônio muito pequeno que você está utilizando do cliente. O cliente satisfeito, a receita crescendo, a base crescendo, a captação crescendo, obviamente que isso chama atenção. Então, quando esses assessores começaram a ter mais destaque, os outros assessores que estavam ao redor começaram a também se interessar. Sim. E uma coisa que a gente faz aqui, cara, a gente vai até fazer depois de amanhã, né, o Smart Summit, Sim. a gente tem o nosso Awards e nós premiamos os assessores de destaque nos seus devidos produtos. Não só em termos de, poxa, quem teve mais receita naquele produto. Não, é quem fez um trabalho melhor. Quem, cara, produziu mais evento, quem conseguiu disseminar isso melhor entre as suas filiais, quem pulverizou mais a base. Então a gente premia isso e poxa, faz um reconhecimento perante a todos os assessores em quem foi destaque nos seus respectivos Tu produtos. tem um número que tu possa, claro, se puder dar, sobre receita que um assessor chega a conseguir fazer com esse tipo de produto? Cara, ó, vou pegar um assessor aqui, ele foi até destaque, né? Ele foi o melhor assessor regional do Nordeste, né? E ele é um assessor focado em atender clientes de automação. Ele tem cerca de 25 clientes nessas automações, um patrimônio ali aproximado de talvez 1 milhão, 1,5 milhão nessas automações. Cara, só com isso ele gera uma receita aproximadamente líquida, talvez de 8 a 10 mil reais. Tá? Só desses clientes específicos. E só Então, 25. Só 25. Tem 25 clientes. Cara, se tu é assessor, tá vendo esse produto, quer entender mais também, pô, chama o Jonathan, troca uma ideia com ele pode explicar mais também como é que funciona. Porque se tu for olhar 25 clientes, tu tem um PL de 1 milhão e pouquinho, tu tá fazendo uma receita de 8 a 10. Se a gente for começar a comparar com produtos, né,
A gente não gosta de fazer essa comparação justamente para não instigar o assessor a debandar a carteira do cliente para esse produto e buscando receita. Isso é o que a gente não faz em hipótese alguma. Mas se você começar a comparar, poxa, qual o nível de receita que esse produto traz e com o mesmo patrimônio, se eu deixasse um outro produto que talvez nem gera tanta sofisticação e rentabilidade para o cliente, poxa, é um impacto muito significativo. Sim. Entendeu? Um passarinho me contou que eu não vim aqui pro Rio de Janeiro só para passear de lancha, conhecer aqui Não? Não veio? Não, cara. Ah, tu veio trabalhar? Vim trabalhar, cara. Mas que trabalho, me hein? disseram que vai ter um evento. Ah, Não. Tu não tá sabendo? Pois é, me disseram de um evento. Não é o evento. É o maior evento financeiro do Rio de O Janeiro. evento. Faz É o sobre esse Smart, o evento. Smart Summit 2026. É um evento, cara, que ano passado trouxe quase 10 mil pessoas por dia passando pelo evento, com temas riquíssimos, vários estandes. Acho que a gente podia fazer melhor, cara. Vamos lá? Por que a gente não vai lá agora conhecer o Até porque evento? ano passado você não tava, né? Você não tava. Putz. Então bora lá, né? Não, Bora? Será que antes eu bora de ir para lá, eu quero saber com o nosso diretor se vai ter um encerramento do mesmo nível do ano passado. Nível antique. Nível antigo. É Tem maior? Maior. Então Como bora é que lá? foi? Fala, calma aí, mas como é que foi esse encerramento? Cara, é escola de samba, parou o evento todo e o nosso diretor, junto com o Tique, tirou esse coelho da cartola, né, Então cara? bora lá. Vamos lá. Vamos embora que eu quero conhecer. Ô, Jonathan, a parada é o seguinte, eu já conheço a Smart Summit que eu vi ano passado. Você Certo. vai ser o anfitrião do Marcelo hoje. Tá bom. Mas todo ano é bem diferente a dinâmica, né? Acho que acaba muitos patrocinadores participando várias vezes, essa dinâmica e as palestras vão mudando ao longo dos anos, né? O tema também vai mudando. Então, esse é o Smart Summit, o maior evento de finanças do Rio de Janeiro. Boa. Então vamos lá. Bom, Márcio, agora eu entendi tudo aquilo que tu me falava. Muito obrigado por ter me trazido aqui também. Pois é, galera. E se você gostou do conteúdo, compartilhe, deixe seu like e esse pode ser um novo formato do Robô na Real. Comenta aí se tu gostou desse novo formato. Agora vamos dar um rolê? Agora tem que atender muito cliente, né, cara? Exatamente. Bora. Valeu!